Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou passando aqui no grupo para deixar-vos mais um fruto do Espírito. Eu quero falar novamente sobre fidelidade. Ontem eu gravei sobre fidelidade e teve alguns irmãos que vieram no meu privado, me questionaram acerca da mensagem que eu fiz. Algumas pessoas me interrogaram e pediram melhor esclarecimento. Alguns irmãos, inclusive, chegaram a questionar, dizendo assim: Presbítero Gregório, tu falaste em fidelidade como forma de dízimo e oferta. Você é uma pessoa que defende o dízimo? Você quer receber dízimo dos fiéis? Foi o que me perguntaram. Então, estou aqui para dizer a vocês: eu não sou pastor de igreja, não tenho igreja, não dirijo igreja, não recebo dízimo, não recebo oferta. Se um dia eu fundasse um ministério, provavelmente eu não iria usar o dízimo como uma das doutrinas, como um dogma do ministério. Eu incentivaria os irmãos a contribuírem voluntariamente para a obra de Deus, mas não estaria utilizando o dízimo como sendo algo referente à salvação. Então, eu estou voltando aqui para trazer-vos o fruto do Espírito, a fidelidade, de uma maneira mais explanada, de uma maneira mais clara, dizendo que a fidelidade a Deus, ela se resume na busca incessante por Ele, vendo no outro a sua essência. Ou seja, quando nós buscamos incessantemente a Deus, nós passaremos a ver a própria essência do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo em outra pessoa. Foi exatamente isso que Abrão fez. Abrão deixou seu ego, sua necessidade pessoais, para atender o desejo de Deus, cumprindo de uma maneira honrosa todas as ordens dadas a ele. Foi também o que ocorreu com José no Egito. José, ele decidiu, ele escolheu ser fiel a Deus, mesmo que viesse a ser escravo no Egito. Ele escolheu ser fiel a Deus, não tendo um relacionamento com a esposa de Potifar. E Deus honrou a fidelidade de José no Egito, tornando ele governador do Egito. Essa mesma fidelidade nós encontramos nos 3 jovens que foi levado cativo: Daniel, Ananias, Aziel. Todos esses homens, eles se mantiveram fiel quando Daniel decide que não iria se contaminar com o manjar do rei. E Deus honra a fidelidade de Daniel, colocando Daniel como sendo o maior numa terra estrangeira. Então, esta fidelidade que eu quero falar com vocês. Fidelidade, na verdade, é um ato de fé. A fidelidade, como um aspecto do fruto do Espírito Santo, ela está baseada no compromisso firme e duradouro com o que mais amamos. Então, essa fidelidade também envolve a sinceridade nos atos, no relacionamento,
conjugal, entre esposo e esposa, entre os namorados, a fidelidade entre as amizades, quer dizer, um compromisso firme e duradouro. Essa fidelidade exige de nós dedicação, lealdade. Ser fiel é ter o coração inteiro voltado para aquele que é alvo da nossa fidelidade. Como nós buscamos ser fiel a Deus, então o nosso coração tem que estar voltado para Deus. E essa fidelidade deve refletir em nossas palavras, em nossas atitudes. Promessa da própria verdade com Deus, agir com Deus da maneira que Deus age conosco e também estender este amor que Deus estende para nós com os próximos. Então, nós produzimos a fidelidade quando nos dedicamos no trabalho ao Senhor, quando o seguimos com os seus ensinamentos, com os seus termos, quando cumprimos o ID que Jesus nos deu, a ordenança do Senhor Jesus, onde ele nos ordenou que procurássemos fazer discípulo. Então, quando nós cumprimos este ID, a fidelidade também é discipular nossos irmãos e deixando também nós sermos discipulados por esses irmãos. Então nós temos que respeitar aquilo que o nosso irmão nos ensina. Não é impor. Jesus nunca impôs sua doutrina. Ele expunha suas opiniões e deixava que as pessoas tomassem decisões de segui-lo ou de rejeitá-lo. Então, a fidelidade nos leva a contribuir no crescimento dos próprios dons na igreja. A fidelidade nos leva a exercer o cuidado do corpo de Cristo, buscando servir em amor. Ontem, quando eu disse sobre o dízimo, eu estava tentando mostrar aos irmãos que o ato de dizimar é um ato de fé. Você só vai fazer dizimar se você tiver fé. Mas eu nunca estaria utilizando o dízimo como uma doutrina da própria salvação. Se eu fosse liderança de um ministério, se eu fosse fundador, presidente de um ministério, eu jamais estaria usando o dogma do dízimo como uma doutrina. Algumas igrejas, eles proíbem os seus fiéis até de participarem da ceia do Senhor, se não dizimar. Leva, muitas vezes, os irmãos a sentirem culpa, chamando os irmãos de ladrão. Quando usa o texto de Malaquias, o texto de Malaquias, ele não faz parte do ensinamento do Novo Testamento. O texto de Malaquias, ele se refere aos sacerdotes judeus. Então, eu quero considerar que a fidelidade nos leva a ter interesse por outras pessoas. Damos mais importância a outras pessoas do que a nós mesmos. Procuramos seguir o ensino de Jesus, seguir aquilo que nos ensinou o Salvador, livre de qualquer ciúme, de ambição egoísta, assim como fez Moisés quando liderava o povo de Israel.
Moisés, ele se manteve fiel. A fidelidade é um aspecto do fruto e ele está baseado no compromisso firme e duradouro com os que mais amamos, exigindo de nós a dedicação, a lealdade, de sermos fiel e ter o coração inteiro voltado ao nosso Senhor e Salvador. Que essa fidelidade reflita em nossos caráter, na nossa atitude, refletindo em nossas palavras, que ao agirmos segundo a promessa da verdade para com Deus e com o próximo, a fidelidade não leva-nos a sermos elogiados pelos outros. Não procuramos ser leal para receber elogio de outras pessoas, mas porque desejamos ser fiel como Cristo é fiel. E que, ao fim de tudo, ao retornarmos para casa, quando estivermos na presença do Pai, todos nós possamos ouvir sua doce voz nos convidando a celebrar com Ele, dizendo: muito bem, meu servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Então, as pessoas muitas vezes nos perguntam: o que é fidelidade no fruto do Espírito? A única coisa que posso dizer é que isso é lealdade. Lealdade para com Deus. Honestidade ao agirmos diante de Deus. Honestidade com os próximos. Para que assim possamos viver a fé genuína. Fidelidade significa fé. Fé é a certeza, é a segurança. Uma segurança sincera, uma confiança sincera, confiabilidade, honestidade, firmeza e transparência nos propósitos sobre a nossa crença. É uma convicção que nos leva a agir, a nos mantermos fiéis. Então, eu estou vindo a gravar esse áudio no dia de hoje. Eu poderia seguir em frente, sem prestar atenção naquilo que os irmãos fizeram crítica no meu privado, mas eu não posso deixar de responder as perguntas, interrogações. Eu não posso deixar você em dúvida. Presbítero Gregório não pede oferta, não pede dízimo. Quando eu gravo as mensagens, eu procuro levar a mais clara possível. Eu vou citar alguns versículos que falam sobre fidelidade. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9, diz: fiel é Deus, aquele que nos chamou para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Deus, Ele mostra a sua fidelidade quando Ele nos chama a ter comunhão com seu Filho. O Salmo 91, verso 4 diz: Ele te cobrirá com suas penas e você encontrará refúgio sob as suas asas. Sua fidelidade é um escudo e uma couraça. Então nós vemos que quando nos mantemos fiéis, Deus nos cobre com suas asas, Ele nos cerca como um escudo. Isaías 26, verso 4 diz: confie no Senhor para sempre, pois o Senhor é rocha eterna. Ou seja, quando colocamos a nossa confiança, a nossa fidelidade para com Ele, Ele se torna uma proteção, uma rocha. O livro que eu posso dizer para vocês que me chama muita atenção é Deuteronômio 32, verso 4, diz: Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, pois todos os seus caminhos são justos.
Ele é um Deus fiel, sem iniquidade, justo e reto. Então o Senhor, ele não retarda o cumprimento da sua promessa para com aqueles que se mantêm fiel a ele, para aqueles que se mantêm com fé em sua palavra. A sua promessa vai se cumprir. Então Deus se mantém fiel para com a promessa, para aqueles que acreditam. Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todo chegue ao arrependimento. Esse Deus fiel, que nos ama e quer o nosso bem. O Salmo 94, verso 14 diz assim: porque o Senhor não desampara o seu povo, nem desampara a sua herança. O povo do Senhor sempre foi Israel. A herança do Senhor é Jacó. Nós alcançamos a misericórdia quando Israel recusa aceitar o Filho de Deus como sendo Salvador. Então nós que éramos frutos estragados, fomos enxertados na verdadeira oliveira. Então nós passamos a ser frutos bons para Deus. Deuteronômio 7, verso 9 diz assim: sabei, pois, que o Senhor vosso Deus é Deus. Este Deus é fiel, guarda a sua aliança e a sua misericórdia até a 1000ª geração para com aquele que o ama e guarda os seus mandamentos. Você ama a Deus? Você guarda os mandamentos de Deus? Então tenha confiança, meu irmão, minha irmã, que por 1000 geração, até 1000ª geração, a sua descendência será guardado pelo Eterno. O Salmo 46, verso 3 a 4 diz: quando as ondas do mar rugem, espumam, sobem até as montanhas, treme. Há um rio cujo corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, um Deus benevolente, um Deus benigno, que guarda a sua fidelidade para cada um de nós. O livro de Lamentação 3, verso 21 e 26 diz assim: eis o que quero repassar em meu coração, o que me dará esperança. As bondades do Eterno não se esgotam, sua compaixão não cessa, ela se renova a cada manhã. Ó grande é sua fidelidade, ó Senhor, é a minha porção. Diz a minha alma, porquanto esperarei nele. O Senhor é bom para com quem nele espera, para a alma que o busca. Ele é bom para esperar em silêncio pela ajuda do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, confia nesse Deus. Ele é bom, confia nele. Ele vai se inclinar e ouvir sua oração. Livro de Josué, capítulo 21, verso 45, para encerrar. Está escrito: de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel, nenhuma ficou sem efeito. Todos foram cumpridos. Então esse Deus se manteve fiel. Se Deus fez uma promessa para você, meu irmão, se Deus fez uma promessa para você, minha irmã, acredite, a promessa vai se cumprir. Porque a fidelidade do Senhor, ela permanece. Nenhuma palavra que ele falou vai ficar sem efeito. Todos serão cumpridos. Tudo vai acontecer. A promessa de Deus é que Ele quer fazer você prosperar. Que Ele quer fazer você vencer. Ele diz: confia em mim. Confia, entrega o teu caminho a mim.
Siga pelo caminho da vida. Entre pela porta estreita. Não siga o caminho largo. Não entre pela porta larga. Siga pelo caminho estreito, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entre pela porta estreita, porque eu sou a porta, que entrar por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Que o Eterno abençoe a todos. Eu gravei este segundo áudio falando sobre fidelidade para responder algum questionamento. Amanhã, provavelmente pela manhã, eu estarei vindo trazer o 7º elo do fruto do Espírito. Se não for possível, eu gravarei à noite. Então, oreis por mim, irmãos. Eu estive convalescendo, muito enfermo. A minha fala está bastante abatida, bastante cansada. Eu não sei se foi Covid ou se foi dengue, mas estive muito mal, tanto eu quanto minha esposa. Tudo aconteceu no mesmo dia. Ela passou mal e no outro dia cedo eu também amanheci já muito mal, mas eu não parei de trabalhar. Então, aqui estou eu já praticamente restaurado e conto com as vossas orações. Graça e paz, que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus. Amém.